Pessoal, desta feita vamos falar sobre a dissertação argumentativa sem roteiro, que é aquela em que a banca te apresenta um único tema e é você quem tem de escolher os argumentos. Eu vou te ensinar uma estratégia de fazer um esquema em vez de rascunho. O esquema faz com que você apenas coloque palavras ou expressões-chave para depois você produzir o seu texto e desta forma você perde menos tempo. Rascunho, você sabe, dificilmente a gente reproduz literalmente na hora de passar o texto a limpo. Então é melhor a gente partir logo para esse esquema. Acompanhe aqui na tela comigo como é que você deve elaborar esse esquema da dissertação argumentativa. Aí nós temos, eu fiz o esquema para você pelas letras A, B e C, sendo que a letra A é a introdução. Nesta introdução, você coloca uma palavra ou uma expressão-chave. Por exemplo, se você é favorável, se você é contrário, se você é contrário em termos, são expressões-chave que já vão te dar a ideia de como fazer a introdução do seu texto. Logo depois vem o desenvolvimento do texto, que será elaborado por meio de argumentos. Então, ali eu te sugeri 6 argumentos. Como? Você vai pontuando ideias sem ainda ter a noção de que você consiga produzir 6 ou 7 linhas bem consubstanciadas sobre essas ideias, porque, na verdade, o argumento de um texto dissertativo numa prova de concurso, ele precisa ter parágrafos de argumentação que tenham pelo menos umas 5 linhas, porque quanto mais curtos os parágrafos, mais superficiais ficarão as ideias. Então, eu te forneço aqui a sugestão de 6 palavras ou expressões-chave. Então, você vai colocando aí depois o que você faz. Como você disponibilizará de apenas 30 linhas, o que eu te sugiro? Selecione dentre as 6 opções, 3 que sejam mesmo passíveis de produção. O que são as soluções passíveis de produção? Aquele argumento em que você consegue escrever 5, 6 linhas bem consubstanciadas. E aí nós chegaremos à conclusão do texto, que é justamente o arremate das ideias que você discutiu nessa argumentação, acompanhado de uma proposta de intervenção que vai ser bem rápida. Agora eu vou te mostrar na outra tela como é que a gente monta este texto. Eu quero que você entenda aqui que nós estamos produzindo já o texto todo, só que em vez de produzir o rascunho, a gente apenas organiza um esquema das ideias. Eu vou te fornecer aqui um tema e vou te mostrar quais são as possibilidades de produção deste tema. Então, acompanhe de novo na tela, olha só. O tema é: o homem do terceiro milênio ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Este tema foi cobrado em uma prova, se não me engano, da Fundação Carlos Chagas. Então, como é que nós vamos organizar este texto? Nós vamos utilizar a enumeração de motivos, que é quando nós vamos enumerar os motivos que vão sustentar o nosso ponto de vista inicial. Então, observe no primeiro parágrafo, que é a introdução. O que você vai fazer? Você vai apresentar de maneira generalizada o problema e já de quebra apresentar o seu ponto de vista sobre o assunto. Observe que agora nós vamos para o desenvolvimento, que são aquelas ideiazinhas que eu te pedi para primeiro pontuar sob a forma de frases ou de palavras. Então, o segundo parágrafo, que é exatamente o desenvolvimento do primeiro argumento, você vai enumerar e descrever um dos pontos mais graves, um dos problemas mais graves enfrentados pelo homem da modernidade, que são as questões ecológicas, as quais não foram ainda resolvidas e, pelo visto, estão longe de sê-lo. Depois partiremos para o terceiro parágrafo do texto, que constitui exatamente o nosso segundo argumento, também pela via da enumeração e da descrição de um outro problema muito sério que a humanidade enfrenta: o fato de que a paz mundial está cada dia mais longe de ser alcançada. Isso nós acompanhamos o tempo inteiro pelos meios de comunicação. Depois nós começaremos o nosso quarto parágrafo, que constitui exatamente o desenvolvimento do nosso terceiro argumento. O que nós falaremos aqui? Sobre a problemática que precisa ser enfrentada pelo homem da contemporaneidade, a crise econômica
que afeta direta ou indiretamente quase todas as nações do mundo. E finalmente nós chegaremos ao quinto parágrafo deste texto, que é a conclusão. Você viu que a professora cometeu um engano, colocou aí quarto parágrafo, é o quinto, que é exatamente a conclusão. Olha só, ela constitui o fechamento da discussão, com destaque aos países aos quais cabem as iniciativas de reversão e melhoria dos problemas pontuados e mais. Você vai fazer a apresentação de propostas de intervenção para se reverter esse estado de coisas apontado no desenvolvimento do seu texto. Como você percebeu, se você trabalha por meio deste esquema, as ideias, você já cria o arcabouço da redação na sua própria cabeça e quando você começa a escrever, você já sabe exatamente como começar e como terminar o seu texto. Assim fica muito mais fácil e você não perde um precioso tempo fazendo rascunho. Eu espero que você tenha gostado e que aproveite bastante. Até mais!